Pessoal, há poucos dias eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o que eu gostaria muito que fosse um novo momento para Cuba, para mim, para o meu canal e principalmente para a relação disso tudo com vocês que me assistem. Então hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre essa jornada, vamos dizer assim, e não vai ser um vídeo sozinho. Então, eu tô aqui com a Duda. Se apresenta aí. Eu sou a Duda, sócia cofundadora da Cuba junto com o Léo e esposa nas horas vagas. Exatamente. Então, qual que é a ideia? Esse vídeo aqui vai ser, cara, um misto de bate-papo, Q&A, conversa da gente com vocês sobre a Cuba. Então, a gente selecionou várias perguntas do vídeo da Cuba, comentários com reclamações, com críticas, com sugestões, e a gente quer usar todos esses comentários para poder abrir esse espaço de diálogo, né? Para a gente poder conversar com vocês sobre tudo isso, né? Eu e Duda, como sócios fundadores da Cuba. E antes da gente começar, eu só queria falar uma coisa. Eu não tenho como agradecer o suficiente para vocês pelas centenas de comentários. Muitos comentários, cara, de muitos de vocês, assim, super elogiosos, entendendo esse momento, estando, né, com parceria com a gente, junto, né? Então, isso é incrível, né? Eu nunca vou conseguir descrever para vocês a sensação que é poder ver essa comunidade viva, né? Assim, formada por vocês com a gente. Então, gente, obrigado demais a todos vocês que comentaram. Até pela quantidade de comentários é impossível que a gente responda todos, mas é o seguinte, eu li basicamente todos, tá? Eu falo basicamente porque assim, era uma quantidade tão grande que o YouTube travava. E aí ele não carregava mais, mas eu sabia que tinha, aí eu atualizava a página e voltava pro início, aí eu ia descendo, só que aí quando eu ia descendo, tipo, mudava a ordem, então assim, é possível que eu tenha perdido alguma coisa, mas eu prometo, assim, que eu tentei ler absolutamente todos os comentários, eu acho que eu li pelo menos 90%. Aqui nesse vídeo a gente vai focar em comentários que sejam mais na linha de sugestões ou críticas, até ou reclamações, mas assim, o que eu quero que vocês entendam a gente é eternamente grato pelas mensagens incríveis de apoio que a gente teve de vocês, tá? Então bora começar. Ó, vou fazer aqui a primeira, que é do Lucas. Apresenta a Cuba pra gente, mostra o dia a dia na empresa, a linha de montagem, os pedidos, os detalhes da entrega, o que vai nas caixas, etc. Com certeza, a gente já tenta fazer isso no nosso Instagram, né, Cuba Áudio, e com essa ideia nova, né, de trazer mais perto pro canal também, a gente falar mais de Cuba, né, o Léo falar mais da Cuba aqui. Com certeza vocês vão ver muito mais disso, é o que a gente realmente quer mostrar e é a nossa essência. A gente realmente é mão na massa, feito à mão e faça você mesmo. Eu inclusive, assim, sou culpado disso, ela fica chateada comigo toda hora, porque assim, no canal eu esqueço o Instagram do canal, não posto um monte de coisa legal que eu deveria postar. Então agora, assim, acho que eu tenho desculpa para dar um puxão de orelha um pouco mais forte e me trazer realmente, assim, mais pro Instagram da Cuba. Então estarei mais presente. Eu aqui agora. Do Faelze, o que está complicado mesmo é o prazo de 90 dias. Já diminuímos, esse prazo era do disco Bluetooth, na verdade era 60. Era 60 dias. Mas agora caiu para 30 e os cabeados eles já estão para o final desse mês. Então a gente está quase na nossa pronta entrega. Eu falo a nossa porque os fones são feitos à mão, não vai ser nunca um Mercado Livre full, que você comprou agora, chega amanhã. Mas a gente tá chegando na nossa pronta entrega. E isso foi uma coisa que eu trouxe no vídeo anterior, né? E isso em partes tem a ver com o impacto da nova concha, né? O tanto de produtividade e eficiência que a gente conseguiu de montagem, né? Porque é isso, a gente sabe que esse é o caso de muita gente, cara, 90 dias de prazo, né? Quanto mais hoje em dia, né, que você tem um mercado full, você recebe no dia seguinte, cara. Então agora é isso, o disco Bluetooth tá com 30 dias assim, eu acredito que a gente vai conseguir aos poucos encurtando isso mais ainda e os cabeados estão agora pro final do mês, então tá bem rápido. Alex Worm, ideia linda na teoria, na prática já está se mostrando inviável. Comprei há menos de 3 anos o Cuba Disco Pro 2, mudaram o design da headband e não tenho mais como comprar a almofada modular.
Agora só tem a opção de comprar o arco inteiro novo, que tem uma espuma projetada para o novo Cuba Pro, que é mais leve. Na teoria é lindo, na prática não funciona muito não. É preciso de uma cadeia de fornecedores muito grande e bem estabelecida para funcionar de verdade. Por exemplo, nem terminou minha garantia de 5 anos e já não existe mais a almofada original da Headband para trocar. Não, Alex, deixa eu te explicar. Na verdade, não é assim que está acontecendo não. Por quê? De fato, assim, quando a gente entrega uma modularidade como essa, podem existir momentos de transição em que você tem alguma limitação de compatibilidade por um tempo, mas isso foi pensado. O que vai acontecer, tá? Atualmente, a gente colocou ali à venda só o Arco Pro inteiro, mas já já a gente vai disponibilizar a almofada nova sozinha. Só que aí como é que vai funcionar? Quem tem o modelo antigo do Arco Pro, com aquela almofada de velcro, vai entrar em contato com a gente, aí vai mandar o arco pra gente e aí a gente vai colar essa espuma, tá? A espuma do arco mais recente, ela fica grudada no arco. A gente vai colar essa espuma e aí você vai poder pegar a tirazinha, a capazinha de couro nova, vai poder colocar ali e aí para sempre ir trocando, porque essa peça ela vai estar disponível sozinha. Então, é aquilo. Quando a gente projeta um produto, numa primeira vez, né, a gente tem uma série de como é que eu vou dizer? Objetivos, né? E é impossível prever tudo que vai acontecer no futuro. Então pode ser que exista algum ruído em algum momento. Mas a gente está sempre pensando nisso, está sempre preocupado com isso, então esse vai ser o objetivo. Não se preocupa, você não vai precisar comprar um arco inteiro novo não, tá? E se você tiver em algum momento algum problema com a almofada atual, né? Ou seja, ela rasgou, ela descascou, uma coisa assim, não se preocupa que tem jeito, você não vai precisar comprar um arco inteiro novo. É só você entrar em contato com a equipe que a gente vai instruir você e como é que você procede, tá? E aí vai ser basicamente isso, você vai mandar o seu arco pra gente, a gente vai colar essa espuma na parte interna, botar a capinha e pronto. A partir daí, quando você precisar fazer trocas no futuro, é só você adquirir só a capinha e trocar. Próximo aqui do Diogo. Léo, sou dono de um disco Bluetooth desde o pré-lançamento. Meu uso é intenso. No uso intenso ele pesa um pouco no topo da cabeça, mas eu vou variando a posição e tudo bem. Passei por todos os problemas dele, os problemas que a gente eu mencionei no vídeo passado. Atraso na entrega, almofada rasgando, depois descolando. Mas sou apaixonado por ele, pela filosofia da Cuba, empresa pequena, BR e tudo mais. E ele também relata aqui que todas as vezes que ele teve problema foi muito bem atendido e no período que fica sem o Cuba Disco é sofrido, porque ele fica com o fone da Sony que já quebrou o arco, é quase impossível trocar. Tipo, até vende a peça no Ali, mas para conseguir tirar e colocar a nova, ele teria que refazer a solda de uns 12 fios minúsculos na placa, o que é impossível para ele, ou seja, o fone morreu. Então é um quebra-galho. Primeiro eu queria pedir desculpa por tudo que você passou, né? Todas as questões com o produto. Mas, enfim, isso fez com que a gente fosse evoluindo ao longo do tempo. E mais do que isso, a gente quer te agradecer em ter sido fiel e estar com a gente assim mesmo, depois de tudo isso que você passou, né? E sobre a sua experiência com o seu outro fone, basicamente o porquê que a gente está aqui, né? Acho que o Léo já passou por isso antes da Cuba, né? No tempo de hobby. Então, a gente quer estar aqui para entregar a mais, né? Também, de novo, assim, eu agora também, cara, é muito legal, assim, a gente poder... É isso que eu falo sobre relação, né? Tipo, cara, é isso, obviamente, a gente se esforça muito para não errar, sabe? Tudo isso foi um grande aprendizado pra gente. A gente não quer que pessoas passem por experiências como a que você passou, mas deixa a gente, assim, muito feliz ver que pessoas como você podem ter enfrentado isso e, cara, ainda estão com a gente, ainda acreditam no nosso propósito, né? É para isso que a gente está aqui. Eu acho que essa outra referência do seu outro fone mostra um pouco de por que a gente existe, né? Agora aqui comigo, Terai Online. Ele fala que se o Cuba Disco com headphone modular, por que a gente não repõe os acessórios e as peças para compra? Ele sente falta ali da almofada, XL, do Pro, etc. Cara, eu cheguei a responder, se eu não me engano, no próprio comentário a sua pergunta. Tem algumas outras perguntas, aliás, que tocam um pouco nessa mesma temática. A gente tentou, selecionar... várias vezes tem perguntas que são de temas parecidos, a gente meio que tentou escolher uma onde a gente pode falar sobre esses temas de uma maneira um pouco mais ampla. E algumas são perguntas diferentes, mas que têm muito a ver também. O que acontece? Isso tem muito a ver com a dificuldade de uma empresa como a nossa, né, que não é uma empresa grande, de ter estoque. Por quê? O que acontece? Assim, de maneira bem resumida, estoque é capital imobilizado. Quando a gente é uma empresa gigantesca, né, uma empresa que não tem limite, vamos dizer assim,
isso não é um problema, né? Mas pra gente é, porque quando eu tenho um estoque de um determinado componente, é um dinheiro da empresa que está parado ali. E é um dinheiro que talvez a gente pudesse colocar em alguma outra coisa, ou talvez a gente não possa, porque assim, a gente trabalha muitas vezes com lotes mínimos de fornecedores, né? Porque fornecedores muitas vezes têm um lote gigantesco. Então, às vezes, tipo, putz, eu preciso comprar o lote mínimo de alguma coisa. E é um lote muito grande, é um estoque que vai durar um tempo. E aí a gente não tem como comprar um outro lote mínimo de uma outra coisa. Então, esse é um desafio enorme nosso, assim, que a gente tem já enfrentado há algum tempo, que a gente está resolvendo, né? A gente se preocupa muito com isso, mas é isso, é uma coisa muito mais difícil do que parece, assim, você esbarra realmente em limitações naturais de uma empresa de produto, né, do porte da nossa, né, e que tem um produto modular, né? Se a gente tivesse um produto único, seria muito mais fácil, né? Então, assim, teria um fone, o fone é esse aqui, a gente teria só essas peças, mas como a gente se propõe a ter esse universo de acessórios, isso em algumas situações pode acabar acontecendo, por mais que a gente se esforce muito para que não aconteça. A gente segue disponibilizando, né, os acessórios, mas as quantidades que a gente pode dispor ali não são muitas no momento, mas com certeza a gente tá lutando para mudar essa realidade. E aí eu vou aproveitar e fazer mais duas aqui com um tema parecido. Dalton Neide queria um Cubadisco 2 Bluetooth, mas eu achava que dava para optar pelo acabamento do arco, porque o ébano e o Nogueira não são mais legais que o Tawari. Não dá para optar? Tem a ver com isso, porque pensa só, às vezes se a gente tem duas cores, antigamente a gente até conseguia mais, mas a gente foi vendo, por exemplo, que o ébano, por mais que a gente goste muito, ele vende muito menos. E aí pra gente acaba que assim, se eu comprar ébano, significa que eu vou ter que deixar de comprar alguma outra coisa, eu vou ter que deixar de colocar esse dinheiro em algum outro lugar. Então, a gente acabou não meio que diminuindo isso no Bluetooth especificamente. Assim, no clássico é mais fácil, pela nossa relação com o fornecedor, mas no Bluetooth é um pouco mais difícil. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Quando a gente tem, cara, pouquíssimas unidades do ébano, tá? Eu acho que são, tipo, talvez, não sei nem se são 5, mas a gente tem. Esse vídeo aqui, no momento em que ele sair ao ar, a gente vai botar essas 5 unidades em estoque. São as últimas que a gente tem, assim, a gente não tem previsão de ter de novo, tá? Do ébano Bluetooth. Então, como você comentou que você gostaria, a gente está disponibilizando essas pouquíssimas unidades junto com esse vídeo. Então, corre lá, se você quiser. E se você, quando você chegar, não tiver mais disponível, é porque já esgotou e aí assim, a gente realmente não tem previsão de quando vai ter de novo. A gente quer sim, em algum momento ter, mas por enquanto ainda não é possível. Agora do Caju Zix. Muito massa esse vídeo, Leonardo. Obrigado, cara. Fico feliz de você ter gostado. Aliás, eu comprei um cubo Bluetooth no mês passado. Ele já vai vir com essas melhorias na concha, torcendo para que sim. Com certeza. Só entrar no site, tá atualizado. Já faz um tempo a gente tá vendendo a concha nova. Então, totalmente atualizado. Mais uma aqui. Couto. Parabéns pela iniciativa de apresentar os produtos da Cuba e também os desafios de empreender em terras brasileiras. Desejo sucesso e agradeço pelos conhecimentos que já dividiu com seus inscritos aqui no canal. Obrigado, cara. Sobre o Cubadisco, sempre fiquei meio resistente a comprar esse produto em específico pelos relatos em relação ao conforto do fone. Eu não consigo lidar bem com fones desconfortáveis, se realmente teve esse avanço, já vou colocar na minha lista de futuras aquisições. Couto, realmente conforto é algo bastante pessoal, então o fone, né, não deixa de ser um item vestível, mas a gente está bem confiante de que a gente fez melhorias e atualizações que fizeram com que a gente minimizasse ao máximo isso. Acho que, por ser algo pessoal, vai continuar tendo algumas pessoas, né, que podem achar isso, mas pelo menos para mim o disco não é mais desconfortável há um tempo. Ele já foi sim, acho que lá em 2018. As primeiras versões. As primeiras versões. Mas hoje a gente tá bem confiante de que isso diminuiu muito. Inclusive, recentemente, eu até esqueci de falar isso no vídeo anterior, mas eu postei no Instagram da Cuba, a gente fez uma revisão agora no tamanho do arco clássico. Agora o arco clássico ele tem o mesmo tamanho do Bluetooth e o arco do Bluetooth é maior porque tem que compensar a altura do Bluetooth. Então, agora o arco está consideravelmente maior mesmo e fazendo muito menos pressão lateral. E assim, isso, junto com a diminuição de peso gigante por causa das conchas novas, cara, fez com que realmente agora o disco esteja um fone, pelo menos assim, na nossa opinião, muito confortável. Para algumas pessoas ainda pode pegar a questão da almofada, assim, isso não tem muito jeito, porque a concha é a mesma, ela é daquele tamanho, então a gente tem um limite do quanto a gente consegue aumentar o orifício das almofadas, mas
tem uma dica, né, que eu sempre coloco, que é a maneira de colocar. Você traz ela meio que por trás, né? Ao invés de você colocar, simplesmente coloca o fone, você traz ele meio por trás da orelha, aí vai encaixando a orelha por trás assim, aí vem. Isso, pelo menos, assim, para bastante gente costuma ser muito legal. Agora aqui, Fábio Pérez. Ele já namorava o Cuba Disco há um tempo, né? E resolveu comprar, recebeu recentemente. Ele falou aqui que adorou o som, ficou muito feliz com o seletor de graves. Para ele funciona muito bem no 2. Legal. Mas ele ficou muito decepcionado com o acabamento. Ele diz que não é por ser de não é por ser de plástico, né? Mas para ele deveria ser mais bem acabado. Tá. Então ele até pergunta aqui se ele deveria entrar em contato com um atendimento para ver se é a unidade dele ou se é o padrão mesmo, mas ele não gostou do acabamento. Tá, Fábio, primeiro que bom que você gostou da parte de som, mas fico triste com essa situação do acabamento. O que acontece? Assim, só uma observação meio do nada. Eu tô aqui agora com o fone da Sonos, que é um fone que tem... ele é de plástico, né, as conchas, mas é um acabamento, assim, uma coisa primorosa. Vai ter review aqui no canal, mas é um negócio bizarro. O disco, ele obviamente não vai chegar nesse nível, né? Mas tudo bem, esse fone também custa quase 4 mil reais. Mas assim, não é para ter nenhuma questão grosseira. Assim, ele de fato, né, nessas conchas novas, ele tem um ponto que é onde entra o bico de injeção, que pode ficar uma marquinha ali, mas não é para ser uma coisa grosseira. A gente faz um controle de qualidade aqui interno, em que a equipe olha justamente para isso. Eu não sei se aquilo a que você está se referindo pode ser simplesmente assim, perfeiçãozinha ali e é uma coisa que está te incomodando, ou se você recebeu uma unidade, né, como já aconteceu, eu já vi, que está bem grosseirão ali mesmo. Então, entra em contato com a equipe, que eles vão poder te mostrar. Você manda uma foto e aí eles vão falar, cara, não, olha, isso aqui está dentro do padrão que a gente entende que é esse para essa concha, ou não, ou se for uma coisa que não deveria ter passado no controle de qualidade. Só falar com a gente. Pode ser por e-mail, somos todos ouvidos, tudo junto, @cuba.audio, ou pelo chat ali que fica embaixo do canto direito do nosso site. Agora, aqui do Eduardo. E tem algumas pessoas que perguntaram isso aqui também. Meus parabéns pelo vídeo, além de alguém que tem um vasto conhecimento, didática impecável nas explicações e resiliência no próprio negócio, sua sensibilidade e respeito ao cliente são admiráveis. Obrigado, Eduardo. Já consumo as dicas do canal e tenho muita vontade de ter um Cuba. Você faz entrega para fora do país, por exemplo, no Canadá? Podemos combinar alguma forma de logística, se possível? Obrigado e um abraço. Hoje em dia, formalmente, a gente só vende para dentro do Brasil, mas como tem aparecido perguntas como as suas, né, ultimamente, pensando aqui agora, tá? Eu acho que vale colocar na descrição do vídeo um formulário, de repente, porque quem tiver interesse, como o Eduardo, pode colocar lá o e-mail e a gente entra em contato para entender, ver o que a pessoa gostaria, e lembrando que só valeria para a linha do disco, porque para o Uni não valeria a pena para a gente. E a gente não... cliente, porque o valor do frete seria... Exatamente, e o frete, né? Que a gente não conseguiria cobrir como a gente faz aqui para dentro. É isso. Vou deixar na descrição, tá? Um formulário se você for de fora, porque teve alguns comentários assim, e aí a gente vai ver internamente o que a gente consegue fazer. Mas é possível sim. Agora você. Tá. Pelezinho Faria. Entrei nesse vídeo esperando ele falar, galera, vamos fazer um fone para audiófilos, já que todo o meu público é audiófilo e eu quero mostrar meu ponto de vista do que pode ser um fone bom, um som bom. Mas não, continuamos no mainstream. Enfim, ainda torço para que um dia entre na categoria audiófilo com som competitivo. Até lá, irei aproveitar meu AKG mais barato e com sonoridade superior. Ele é defensor da modularidade e super apoia, mas busca uma alta categoria sonora. Cara, Pelezinho, mas eu não acho que o disco não seja um fone audiófilo. Eu acho que, no final das contas, sempre é uma questão muito subjetiva, né? Eu me lembro muito do teste cego que a gente fez há alguns anos, né? Foi um teste que a gente pegou 27 voluntários e aí tinha desde... Que nunca tinham testado fone. Nunca tinham testado fone, desde pessoas leigas até audiófilos, até profissionais. E a gente comparou com fones assim, com Sennheiser HD280, com AKG K240, com Mase 99, não lembro, Audio-Técnica M50, e 70% das pessoas preferiu o disco naquele teste. Então, eu entendo que, claro, você pode ter um gosto e você preferir algum fone da AKG, né, qualquer que seja, mas eu acho que existem pessoas que preferem o disco, assim, pessoas que são audiófilos. Então, eu não
classificaria o disco como um fone não audiófilo. Ele pode não ser um fone que tenha uma sonoridade que seja a sua preferência. Mas eu acho que tem bastante gente, né, audiófilos e profissionais, que gosta bastante dele. Posso fazer outra? Pode, vai lá. Júnior Silva. Tem que investir nos fones de ouvido intra-auriculares. Um projeto nacional de baixo custo. Algo que consiga competir com o EDX Pro, que hoje domina 90% do mercado nacional. Júnior, projeto nacional e baixo custo na mesma frase. Como é que é o nome dele? Júnior. Cara, Júnior, infelizmente, e eu falo isso, né, tendo uma marca brasileira, querendo crescer no Brasil, querendo fazer aqui, isso infelizmente é impossível. A gente não tem uma cadeia industrial desenvolvida o suficiente, a gente não tem um ambiente de negócios, né, que permite que a gente faça uma coisa assim. A gente mal ou bem está comparando com um fone na China, né, que é a fábrica do mundo, de custo baixíssimo, um país que tem uma capacidade de engenharia brutal, né, que tem uma indústria inacreditavelmente avançada, uma infraestrutura absurda. Aqui a gente tem o contrário de tudo isso. Então, é o que a Duda falou, assim, projeto nacional baixo custo, infelizmente assim não tem como. A gente, aqui no Brasil, cara, não vai conseguir competir, pelo menos assim, nos próximos anos, com algo focado em preço na China. Quando a gente fala de produtos mais sofisticados é diferente, aí eu já acho que a gente consegue fazer coisas incríveis, mas se o foco é baixo custo, não tem como competir, infelizmente. E não é coincidência que o nosso fone mais barato não é fabricado nacionalmente. Exatamente, infelizmente não tem como. E mais uma que tem a ver com isso. Iago, não conheço a empresa, muito menos esse mundo da audiofilia. Mas na minha saga de procurar headsets para mixagem e masterização, acabei achando os preços da Kuba muito elevados para uma marca nacional. Não vi sentido em comprar. Poxa, mas assim, tendo em vista o que a gente acabou de falar, né, que é impossível competir em preço porque o nosso cenário aqui é diferente, tem uma outra questão que é o que você pareceu colocar aqui, né, foi como eu entendi, que assim, poxa, eu achei o produto caro para uma marca nacional. Mas por quê? Né? Uma marca nacional não pode ter um produto mais sofisticado? Né? Um produto nacional tem que ser um produto mais barato, mais simples? Assim, ou então é porque você está comparando com a concorrência, né? E pensa assim, né? E essa era uma crítica que a gente via muitas vezes nos posts, era assim, poxa, mas por que eu vou investir nesse fone nacional se eu posso comprar um JBL de R$200? Mas é necessário entender em que categoria os nossos produtos estão inseridos, né? Então, na linha disco, né, como eu falei no exemplo do teste cego, cara, a gente acredita que a gente consegue competir com fones internacionais que são mais caros e ainda entregar atributos que você não encontra em praticamente nenhum outro fone no Brasil, que é a modularidade total, né, o que a gente se propõe a oferecer de suporte, disponibilidade de peças, 5 anos de garantia. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente entrega aqui. E é isso, né? Poxa, por que um fone nacional não pode ser um fone mais sofisticado, né? E o próprio sofisticado é subjetivo, né? Tem pessoas para as quais um fone de R$200 vai ser um fone muito caro, né? Tem pessoas para as quais um fone de R$5.000 vai ser um fone acessível, né? Você tem pessoas como é que eu vou dizer assim, com pretensões diferentes, né? Com poder aquisitivo diferentes aqui no Brasil também. Então, claro, a gente sempre quer trazer os melhores produtos possíveis nas suas respectivas faixas de preço, e cada faixa de preço vai ter o seu público-alvo, né? Mas eu acho que, poxa, a gente pode aqui no Brasil criar produtos sofisticados, criar produtos que vão competir com grandes produtos de grandes fabricantes em vários aspectos. Agora Eric, Kuba Bluetooth tem a mesma qualidade sonora do cabeado? Pergunto se as peças são as mesmas. São as mesmas e, na nossa opinião, a qualidade de som é até melhor hoje do Bluetooth do que do cabeado. A gente fez várias otimizações via DSP, né? Então a gente realmente acha até melhor. Porque assim, o Bluetooth, né, a tecnologia Bluetooth não é exatamente um limitante mais, né? Quando você tem uma boa implementação, como modéstia à parte, eu acho que é o caso do disco Bluetooth. E nesse cenário, a gente ainda consegue melhorar no Bluetooth por causa do DSP. Então a gente implementou uma série de otimizações que, por meios acústicos, não seriam exatamente possíveis via Bluetooth. Então, na nossa opinião, o Bluetooth é melhor. Vou fazer mais uma aqui do Fábio. Muito legal o vídeo. Vale comentar que eu já tive os mesmos problemas que você comentou com uma marca francesa e com a própria KG. Em ambos os casos, não tive nenhum suporte. Inclusive, meu arco do K371 quebrou e eles colocaram como erro de usuário e não deram nem opção de conserto pago.
é o que a gente até estava falando aqui pro Iago, né? Um pouco dessa nossa proposta que é diferente. Por esse tipo de coisa, acho o trabalho da Cuba tão importante, nunca tive problemas quando procurei o atendimento do cliente e existe muita paz em saber que ainda se vende peças compatíveis com o disco 1 e mesmo peças do Mali. Faltou ele nesse vídeo, hein? Só para aproveitar e falar disso, porque tinha algumas outras perguntas falando sobre o Mali. Cara, o Mali foi um wireless da Cuba, mas assim, infelizmente, gente, ele saiu de linha, deve ter acho uns 2 ou 3 anos, talvez. Eu fico muito feliz que vocês lembram tanto dele, assim, a gente recebe pergunta toda hora de cadê o Mali? Exato. Mas aí que ele colocou, olha, agora tem que fazer a crítica. Foi realmente um vacilo a questão de tirar a conexão dos dois lados. E acho que o uso que isso tem não é nem para uso simultâneo, mas pela facilidade de poder desligar o Bluetooth e trocar no cabo. Isso para mim era um diferencial realmente importante e aproximava o Cuba de uma experiência de um fone Bluetooth tradicional, vamos dizer assim. Com a diferença que o som é bem melhor, claro. Enfim, a Cuba é uma empresa que recomendo muito e acho o trabalho de vocês fantástico. Gostaria que, inclusive, que mais empresas, mesmo pequenas, tivessem o foco de modularidade e capacidade de conserto que vocês trazem. Espero que mantenham isso, pois na hora que isso sair de lado, realmente aí fica algo mais grave. Não, a gente quer manter muito isso. Eu quero muito agradecer seu relato, muito bom escutar isso. Sobre a mudança de Bluetooth para cabeado, você continua podendo fazer, tá? A gente agora tem o giro da concha. É só tirar o cabo de cima, girar e botar o cabo embaixo. Continua podendo fazer essa troca normalmente. Você só não pode mais usar simultaneamente. Que como o Léo falou no vídeo anterior, não era algo que a gente pensou fazer, mas as pessoas estavam fazendo esse uso, algumas pessoas. Então foi só isso que agora não é mais possível. Mas fazer troca de Bluetooth para cabeado continua, isso é necessário, né, em um fone Bluetooth. Assim, só para saber, Fábio, cara, é um processo assim que nessa concha nova deve levar, se muito, 20 segundos, assim, literalmente. Tipo, cara, tirou, girou, botou o cabo, acabou. É bem simples, tá? Isso continua, não perdeu essa possibilidade, não. Vou fazer mais uma, posso? Pode. Do PXL DJ. Eu vejo, ele é muito legal, um criador também. Você é um baita exemplo de como conduzir um negócio sendo criador também. Eu uso, já vi ações com vocês, mas eu uso com gosto. Sou profissional do áudio, vejo na Cuba algo que eu vejo em várias marcas de áudio que amo. Os produtos vêm de alguém que ama áudio. Obrigado, cara. A minha pergunta é, assim como algumas marcas nacionais de fones Intra, eu adoraria poder comprar um fone da Cuba para mim e para minha equipe, 4 pessoas, customizado. Seria uma coisa maneira de ter. Você acha esse modelo possível? Pô, que máximo o seu interesse para a empresa, né? E a gente, para quem não sabe, tem uma área B2B, né, que a gente vende para empresas e que tem crescido muito, né, dos últimos anos. E você pode entrar em contato, tá? 4 unidades hoje está abaixo do nosso mínimo, né, tanto para personalização quanto a quantidade ali para comprar diretamente com o nosso comercial. Mas, por favor, entre em contato com a gente, acho que tudo é conversável. comercial@cuba.audio e você vai falar com o Sony, nosso representante comercial incrível. Boa. Então, vai lá. Vai, você agora. Aqui do Rafael Rangel. Ele comprou um disco 2 Gamer em 2022, para quem lembra, né? Esse modelo que a gente tinha. Decidiu comprar por ser uma marca nacional, né? Agradou bastante a nossa proposta. Ele investiu em vários acessórios, né, no nosso ecossistema, comprou o DAC, o headset, mas ele reclama aqui da nossa comunicação quando a gente faz atualizações. Eu lembro dele, tá. Então, ele traz aqui, enfim, acho que vocês conseguem ler aqui a pergunta toda na tela, mas essa questão, umas né? coisas de comunicação, Isso. né, tipo uns updates um pouco sem cadência, ou não tão bem Isso. comunicados. Cara, você tem razão. De fato, é o que acaba sendo uma falha nossa. O que acaba acontecendo, né? Por que é assim? Como a gente é uma marca menor, a gente acaba sendo mais ágil de uma forma positiva, mas de uma forma negativa também. Eu entendo o seu lado. Como eu falei, eu acho que você tem razão. Mas o que acontece, né? Eu vejo as grandes fabricantes, elas costumam ter, por exemplo, um ciclo de vida do produto, né? Então, lança um produto agora, assim que esse produto está no mercado, os caras já começam a trabalhar na versão 2. E aí vai trabalhar na versão 2 e tal, e aí, já começa sabendo quando é que vai lançar, como é que vai lançar, por que vai lançar. Como a gente é uma marca muito menor, a gente não só não tem exatamente essa mesma possibilidade de fazer isso desse jeito, mas também a gente é muito mais afetado por, às vezes, limitações que aparecem de fornecedor ou de disponibilidade de peça. Ou então, a gente pega um feedback de alguém e a gente entende que é uma coisa que a gente já consegue implementar e a gente já vai e já faz. Então, assim, eu acho que o que você trouxe foi o lado negativo desse cenário. Eu acho que talvez a gente possa... Talvez não, né? Eu acho que
é uma boa crítica e um bom alerta para uma coisa para a gente pensar melhor. Também tem um pouco uma coisa que é igual aquilo que a gente estava conversando sobre a coisa do disco 3. Pô, eu me lembro que essa geração atual do disco, eu queria que chamasse disco 3. Mas aí o João, de crescimento, virou e falou, cara, eu acho que não. E me trouxe uma série de argumentos, foi assim, pô, porque o que define o disco 2, o que define agora o disco 3, porque aí depois que tiver isso, aí vai afetar e não vai ficar claro. Então, são decisões lá de trás que acabam respingando no futuro e acaba ficando confuso mesmo. Mas assim, eu gostei muito do teu comentário e eu acho que é uma coisa pra gente pensar daqui pra frente em como fazer melhor isso. Agora aqui comigo, Flora, ela deixou aqui um depoimento bastante negativo, né, da experiência dela. Sinto muito, Flora, ler isso aqui, realmente preocupa bastante a gente, tanto que o Léo, ele chegou a te responder. Eu respondi lá. Até onde a gente viu, acho que você não tinha retornado, mas se retornou já, a gente depois vai olhar. Cara, realmente isso não é comum, né? Foram diversos cabos e almofadas, né, que você teve que trocar. Isso realmente não, de toda a nossa experiência ali com suporte, tem ao mesmo tempo que às vezes tem alguém que trocou uma segunda vez algum acessório, tem gente que nunca trocou em 4 anos. Então não é tão comum essa quantidade de vezes. Isso, né? Ela até comentou assim, poxa, que a nossa estratégia parece ser, fazer um fone modular, mas oferecer uma qualidade muito baixa nas peças para forçar as pessoas a ficarem trocando. Flora, definitivamente não é isso não é o nosso objetivo, muito pelo contrário, a gente quer que a gente oferece essa modularidade, por quê? Almofadas ou cabos, por exemplo, de fone de ouvido, são iguais ao pneu de um carro, assim, são peças que vão se desgastar e não tem muito como fugir disso, é normal. Mas não é normal enfrentar a quantidade de defeitos que você descreveu. Eu não sei, assim, acho que você não chegou a falar sobre o tempo. Por exemplo, você fala assim, eu tenho o fone, eu comprei na primeira leva do disco, eu falo, cara, pode ser que sim, seja normal, né? A gente lançou em 2016, então já tem quase 10 anos. E aí, 4 almofadas, 4 cabos, acho que foi isso, seria normal, mas eu acho que não foi o seu caso. Mas então, assim, claro que a gente já enfrentou problemas, né? Por exemplo, uma daquelas primeiras perguntas, né? Que já enfrentou atraso, rasgo, descolamento, né? A gente teve produtos que enfrentaram problemas mais recorrentes, sim, né? De um novo projeto, mas o que você descreveu definitivamente não é normal. 4 cabos, 4 almofadas. Eu não sei se de repente tem alguma coisa muito específica no seu cenário de uso que está fazendo, por exemplo, só para você saber, de cabo, né? Foi uma coisa que a gente já viu, de uma pessoa que usa o computador, a torre aqui, e aí pluga o cabo e aí o conector fica sendo meio que forçado, sabe? Isso vai encurtar a vida útil do cabo. Eu não sei se de repente no seu caso tem algo assim. Mas, Flora, primeiro de tudo, a gente pede desculpas pela experiência. Eu te asseguro que não é nosso objetivo fazer peças de baixa qualidade para você ser obrigado a trocar, longe disso. E até nos comentários você até pode ver, né, de vários relatos de pessoas elogiando, falando que tem um fone há muito tempo e tal. Não é normal o que você está enfrentando. Não é normal. Assim, eu não sei se foi um azar profundo, não sei o que pode ter acontecido, mas se você puder, me responde lá. Eu queria muito resolver o seu problema, né? Você falou que o fone agora está encostado, mesmo que funcione. Cara, eu quero muito que ele continue funcionando por muitos anos e que você não passe mais por isso. Então, se puder, dá uma respondida lá. Quer fazer mais uma ou agora vou eu? Posso fazer aqui. Landulfo Júnior. Claramente o produto está perdendo a característica de nicho por algo mais industrial, priorizando volume e faturamento para a empresa. Cara, não é priorizando o volume e faturamento, é priorizando a sustentabilidade da empresa. É isso. Não é a gente querendo crescer a qualquer custo. Não é isso, cara. É a gente literalmente querendo, como empresa única no mercado, só tem a gente aqui, fabricante de headphones do Brasil, só existe a Cuba, né? E eu acho que existe um motivo para isso. É a gente simplesmente querendo manter essa empresa, querendo que ela continue aqui, que ela chegue a mais pessoas, né? Que ela consiga cumprir o nosso propósito, né? Que é entregar um produto diferente, uma experiência diferente. Então, simplesmente o que a gente quer é que seja uma empresa sustentável. Tá, agora eu. Luiz Augusto, justamente por conta dessa menção que eu pretendia comprar um disco Bluetooth, aquilo da conexão simultânea. No meu trabalho eu preciso ficar constantemente alternando entre fones, porque o meu computador só funciona com fone cabeado e meu celular só funciona com fone Bluetooth. Então, para mim, essa funcionalidade seria vital. Nem estava sabendo que isso foi retirado nessa nova versão do disco sem fio. Vocês pensam em voltar à versão anterior? Poxa, Luiz, por enquanto a gente não tem planos para voltar à versão anterior. Essa versão trouxe muitos benefícios, né, pra gente. E para os clientes também, né? Assim,
essa é a questão. Por mais que a gente tenha visto, né, depois desse lançamento, que tem algumas pessoas que fazem uso, né, que gostariam dessa conexão simultânea, a gente entende que é um grupo muito pequeno de pessoas. E por mais que a gente... por mais que fosse uma coisa, cara, a gente gostaria de atender esse grupo pequeno, a gente acaba ficando um pouco de mãos atadas, porque a gente entende que essa nova versão ela trouxe muitos benefícios que atingem um grupo muito maior de pessoas. Então tem a leveza, tem a resistência, tem a otimização na nossa produção, né, o que faz com que a gente reduza os prazos, que é uma coisa que é uma reclamação muito legítima de muita gente há muito tempo, assim, um dos nossos maiores desafios já há uns 2, 3 anos, é uma coisa que a gente está conseguindo resolver agora, então a gente não voltaria para a concha anterior. E aí, só aproveitando que foram perguntas de outras pessoas também que eu vi, se dá para colocar o conector, já que o fone é artesanal, nessa concha nova, não dá, infelizmente, porque o formato ali é diferente para que ele consiga só segurar o conectorzinho no Bluetooth, então não cabe mais o conector ali dentro. E teve gente também que perguntou se a gente ainda pode oferecer um upgrade para a concha nova. Infelizmente também não, agora por causa daquela situação de estoque que eu comecei no início, né, da gente não poder ter esse estoque duplo, né, sem saber qual vai ser o volume de saída, que é menor, né, de ter que ter 2 mínimos de fornecedores, né, que são altos. Então isso pra gente infelizmente não é possível hoje. Aqui o José Wilton, ele tem um disco 1 de 22 e continua sendo o fone principal dele até agora, legal, demais. Mas ele reclama aqui dos preços dos acessórios. Se existe algum contexto onde seja possível melhorar para o cliente final o custo de aquisição, ele mesmo trocaria com mais frequência, até pela estética, mas fica puxado hoje. Ele comentou até de algumas pessoas que compram no AliExpress, não foi isso? Ou esse foi também tem isso aqui. Que ele, olhando as comunidades, né, que ele participa, ele tem notado algumas pessoas dando dicas de produtos similares que encaixariam no disco e você comprando ali direto do AliExpress. Então, nos acessórios, assim, a nossa, principalmente nos acessórios de reposição, né, por exemplo, almofadas, cabos, arcos, a nossa estratégia não é ter necessariamente uma margem significativa, pelo contrário, assim, é muito mais a gente entende como um serviço para o cliente, né, de poder manter o fone dele, do que algo que vai trazer de fato relevância para a empresa em termos de margem ou qualquer coisa do tipo, porque assim, essas peças elas são muito caras para a gente. Não dá muito para comparar com o AliExpress, porque é isso, né? Você comprar quase que direto da fábrica na China. Quando a gente compra um item para poder revender, né, ou um item que a gente fabrica, tem muitos custos envolvidos que a maioria das pessoas não imagina. Até tem algumas pessoas no Uni que eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? A gente vai trazer isso. Mas então, assim, no caso dos acessórios, para vocês terem uma ideia, até uma coisa bem recente. Há umas 3 semanas, a gente está fazendo um reajuste ao longo desse mês, aumentando, porque o João, que é o nosso líder de crescimento, que joga nas 11, esses dias ele fez um estudo, ele veio falar com a gente e falou, cara, junto com o financeiro, ele falou, Léo e Duda, tem acessório que a gente está pagando para o cliente comprar. Então o arco, especificamente, né? O arco, quando a pessoa comprava, ele custava mais para a gente. Se você colocasse todo o custo do produto, depois o imposto sobre a venda, taxa de processamento de pagamento, taxa de Shopify, a gente perdia dinheiro a cada arco que era vendido. E isso acabava acontecendo com alguns acessórios. E aí, assim, idealmente a gente teria que subir muito o preço, só que eu sei que essa já é uma coisa que vários de vocês trazem. Alguns comentários foram sobre isso. E aí eu falei, cara, a gente tem que ter alguns produtos que a estratégia não é nada de... É simplesmente assim, pô, nem que a gente não tenha margem zero, mas simplesmente para o cliente poder chegar e comprar essa peça e poder fazer a manutenção no fone dele. Então, assim, a gente sempre busca trazer preços competitivos, né, com o que a gente entrega, mas tem coisas que realmente, assim, não dá porque é caro mesmo. É muito caro pra gente, entendeu? Como empresa. E aí, a gente não consegue reduzir muito. Até teve uma ideia interessante de um outro comentário que era, pô, mas se fosse tipo um Clube Cuba, e aí se você assina, você tem direito a desconto? Talvez, mas ainda assim seria necessário algum tipo de assinatura. É complicado, cara. São peças caras mesmo. Agora aqui do César Preto. Obrigado pelo vídeo e pela transparência. Eu uso o disco 2 desde 2023 e sou uma dessas pessoas que veio por conta da modularidade. Quando eu comprei meu disco, já estava pensando em fazer o upgrade do arco Bluetooth, no entanto, sempre que abrem vendas, apenas o fone completo é vendido e nunca o arco. Isso é algo que me deixa muito chateado na Cuba. Já tentei entrar na página minutos antes do dia de abertura e sempre está indisponível. César, desculpa por isso, a gente realmente tinha essas limitações, mas agora está disponível, né?
Só entrar lá que vai ter arco Bluetooth disponível para quem quer fazer esse update. A gente conseguiu fazer um esforço ali legal, né, de produção. Ele tem um prazo um pouco mais longo até do que o fone, mas está sendo vendido direto agora. Agora aqui comigo, acho que eu vou ter 3 direto aqui do Uni. Ah, que são parecidos, né? Craido. Para mim, o único erro da Kuba foi tentar transformar o Uni em um produto de massa, em vez de focar no seu público de nicho. Então, infelizmente, esse nicho aqui no Brasil é um nicho muito pequeno. E na Kuba, a gente tem uma questão que é o seguinte, ainda que a gente seja uma empresa pequena, a gente lida com praticamente todos os processos mais complexos possíveis. A gente é hardware, indústria, a gente mexe com importação, a gente é B2C, a gente é lucro real, a gente é SA. São aspectos de empresas muito maiores em termos de complexidade de operação. E no final das contas, a gente poderia, assim, existe uma outra abordagem que é ser uma empresa 100% artesanal. Só que aí as coisas são muito caras, né? Eu dou como exemplo o que tem aqui no Brasil, né? Que acho até que foi o que comentaram antes, né? Que algumas empresas de in-ears fazem, que são in-ears personalizados. Por exemplo, as marcas de in-ear custom, né? Que são 100% feitos sob medida. Cara, essas empresas aí, os fones custam pra lá de 3, 5 mil reais, né? Um Audio Dream topo de linha vai custar 30 mil. São produtos que têm um custo muito mais alto. A gente na Kuba se propõe a ir para um outro mercado, né? Que é trazer produtos que tenham um alcance maior. É entregar qualidade de som a um preço relativamente acessível. Isso. Desde o Uni até o disco, por exemplo. Então, assim, a gente... para que a gente consiga continuar entregando produtos que focam no nicho, como o disco, a gente precisa de produtos como o Uni, né? A gente não teria como manter uma empresa sustentável se a gente tivesse só produtos voltados para o nicho na faixa de preço nas quais eles estão, entendeu? Então, a gente precisa do Uni para poder continuar entregando produtos como o disco e para futuramente ter fones mais caros também. Acho que nessa leva tem um aqui que tá sem nome, desculpa, mas ele botou aqui: o problema do Kuba Uni é a ganância na margem de preço em um fone de 30 comprado diretamente na China por pessoa física. Em mercado de entrada não tem como brigar por preço com margens mais apertadas. Cara, a nossa margem com o Uni já é extremamente apertada. Isso entra naquilo que eu comentei sobre existir uma série de custos que a maioria das pessoas não faz ideia. Então, olha só, vamos ficar até no que você falou, né? Um fone de 30 reais. Quando a gente traz como PJ esse fone para o Brasil, né, como pessoa jurídica, esse custo de mercadoria, ele já vai para... Sem brincadeira aí, se ele custasse 30, ele ia chegar aqui custando 80 pra gente, porque o que a gente paga de imposto é muito mais do que uma pessoa física paga. Fora todo o custo financeiro dessa operação, né? Então, cara, eu tô falando de um lote mínimo às vezes de 3, de 5 mil unidades, né? Então, eu tenho um custo muito alto para trazer esse lote para cá. E aí tem depois, putz, quanto tempo leva para vender, né? Aí a margem ela acaba sendo diluída ao longo de meses, né? Os custos operacionais, eles são a proporção muito maior e tal, mas só para você entender, tá? Sem ficar muito complexo. Vamos ficar no já, custou 80 reais, digamos. Se eu vendo ele por 170, eu não cheguei e coloquei 90 reais de lucro. Por quê? Nesse 170, na hora que eu vendo, eu tenho que pagar 20% de imposto, vai embora na hora. 6% de taxa de meio de pagamento, vai embora. 0,5% de taxa do Shopify, vai embora. Eu tenho meu custo de aquisição de cliente, então assim, os fones eles não se vendem sozinhos, eles precisam de mídia paga, né? Mídia paga, historicamente, 20%. Só se você pega isso, né, e subtrai desse preço cheio, né, e depois coloca o preço do produto, você vai ver que a margem é extremamente apertada. E não entra nisso, tudo que eu falei não entra os custos fixos, né, de aluguel, conta de luz, internet, contabilidade, jurídico, não entra os salários da equipe, custo de armazenagem, direito de arrependimento, garantia. Então, assim, não existe ganância no Uni. Eu sei que para quem às vezes não está envolvido nisso, né, pode olhar para um produto no AliExpress, onde quer que seja, e você vê alguma fabricante nacional vendendo esse produto custando 5, 10 vezes mais, mas que absurdo. Cara, não. É o custo de você ter uma operação como essa. É muito complexo, é muito custoso mesmo. Então, as margens do Uni já são muito apertadas. E aí aqui do Thiago, ele também fala aqui do Uni, mas é sobre percepções dele aqui do produto. Gostaria de pontuar algo aqui.
Acredito que a Kuba cometeu um erro quando lançou o IEM vagabundo e remarcado. Vagabundo dói um pouco. Perdeu um pouco de credibilidade em relação à qualidade sonora. Essa é a percepção que eu tenho como consumidor, já possuindo o Kuba Disco 1. Léo está procrastinando em fazer o que deveria ter feito há muito tempo, desenvolver e lançar um fone high-end, ou um produto superior ao disco. Coisa barata, vagabunda e sem valor, Kuba Uni, não é sexy e não gera desejo genuíno. Além de queimar o filme da empresa, que sempre recomenda coisa melhor por um valor inferior. Como é que é o nome dele? É o Thiago. Thiago, eu vou focar primeiro, né? Adicionando as coisas que eu mencionei agora, uma das questões principais. São produtos como o Uni que vão permitir que futuramente a gente lance um fone high-end. A gente, como eu mencionei, né, como empresa, a gente tem processos muito complexos, uma estrutura que tem que ser grande, é muito custosa, e são produtos como o Uni que vão fazer com que a gente seja uma empresa sustentável. A gente precisa dele para desenvolver esses outros produtos. Eu entendo a sua percepção, mas eu não concordo que o Uni seja um produto vagabundo, assim, ele é um white label, né? Isso foi dito desde o início, assim, desde o vídeo de lançamento, né? Eu deixei muito claro, eu falei sobre, poxa, se você quer um fone mais audiófilo, mais equilibrado pelo preço, existem opções melhores, né, se você importar. Só que a questão principal aqui é que o Uni não não quero que soe negativo, não. O Uni não foi projetado para você ou para pessoas como você. O Uni foi projetado para outros públicos. Então, por exemplo, agora no jogo do Botafogo, os comentaristas lá apareceram no estúdio estavam usando o Uni. A Globo é um cliente nosso, comprou um monte de Uni, né? A Cazé TV, o pessoal da Cazé TV estava usando o Uni também. E são clientes, não é parceria não, tá? São clientes, são empresas que compram o Uni da gente. A gente tem muitos relatos de pessoas usando o Uni para fins profissionais, né, para monitoramento de palco, por exemplo, gostando muito da ergonomia. São pessoas que muitas vezes querem um produto que já esteja no Brasil, que tenha disponibilidade de peças, né, para substituição. Então, cara, a gente... eu acho que talvez exista essa confusão de público-alvo, né? De entender que, cara, o Uni não foi feito, de novo, eu tentei deixar isso claro no vídeo, para quem ia comprar um Drop 2 no AliExpress. O Uni foi feito para muitas pessoas que, assim, que não querem importar, não sabem, nunca ouviram falar de AliExpress, pessoas que precisam, né, e querem um fone que já esteja no Brasil para um outro tipo de uso, pessoas que estão preocupadas com disponibilidade de peças, de suporte técnico. Então, assim, é aquilo, se a gente olha para esse cenário, quais são as outras opções que existem no Brasil vendidas por marcas que têm uma operação legítima, né? Assim, acho que não é justo, como eu falei no vídeo anterior, comparar, por exemplo, com um Kazé que você compra no Mercado Livre, que às vezes é vendido por uma pessoa física, que importa como pessoa física, às vezes com valores subfaturados ali para revender. A nossa realidade é muito diferente dessa, né? A gente é uma empresa com, cara, mais de 25 pessoas, né? Uma empresa que tem toda uma operação aqui que precisa ser sustentada. Então, eu acho que Acho que para quem a gente focou, é um produto de muito sucesso, porque ele fez um ano agora e já vendeu mais de 10 mil unidades, né? E é isso, acho que para quem a gente pensou, ele tá entregando. Exatamente. E essa é a questão principal que, assim, eu queria muito que vocês entendessem. Sem querer ser repetitivo. Para que a Kuba exista, a gente precisa de produtos como o Uni. Para que a gente faça o que você falou depois, né? Que eu tô procrastinando. Cara, eu te garanto que eu não tenho procrastinação. É que, assim, você não tem noção da complexidade dessa operação, né? Do que é tocar uma empresa como essa. Tem uma outra pergunta, aliás, que toca um pouco nisso que eu vou falar. Mas esse é o ponto. Então, assim, para que eu consiga fazer eventualmente o que você pediu, que é um fone high-end, a gente precisa do Uni. E, Thiago, de verdade, acho que a percepção e a avaliação, né, dos nossos clientes sobre os produtos é muito válida, a gente quer muito escutar, como a sua, mas tenha certeza que qualquer produto que a gente se propõe a desenvolver ou colocar no site para vender, escolhido pela gente, foi feito e escolhido com muito cuidado. São produtos que a gente usaria, que a gente usa, todos eles. Então, acho que... Eu gosto do Uni, assim, como eu falei, sabe? Ele é um Drop 2? Não, mas pro que ele se propõe, eu gosto muito, assim. Eu uso o meu regularmente, ele fica na minha bolsinha de tecnologia, porque tem horas que eu tô viajando, tô em alguma coisa, é o fone que eu tô ali, plugo direto no celular e acabou, sabe? Quando eu não tô com outro fone, e pra mim tá excelente. Vou fazer uma aqui agora.
do Léo, meu xará. Léo, em primeiro lugar, meu mais profundo respeito a você, Duda e todo o time Cuba. Vocês são um baita exemplo do ganho que um negócio tem ao encontrar um propósito, que no caso de vocês veio antes. Apostei no disco Bluetooth desde o início, empolgadão a poder comprar um fone Bluetooth modular e com tecnologia nacional. Como todo early adopter, paguei feliz o preço de passar pela troca do arco 2 vezes. Mas na terceira vez confesso que me decepcionei. Meu Cuba está encostado, as últimas trocas de e-mail que tive com o time de suporte não foram frutíferas, infelizmente. Léo, sinto muito por isso, por favor. Se puder responder. Eu respondi ele, sim, respondi. Só pra gente entender o porquê disso. Eu não quero que você fique assim. Cara, o que você falou, né? Como todo early adopter, paguei feliz o preço de passar pela troca do arco 2 vezes. Cara, obrigado por essa compreensão, mas o que eu mais queria é que você não tivesse precisado passar por isso. E na terceira vez também, pode ser que seja o rasgo, o descolamento, né? Alguma coisa do tipo. Cara, tudo isso foi resolvido. A gente tem, como eu falei no último vídeo, desenvolveu um processo novo ali, que agora a cola é extremamente resistente. E assim, eu queria entender por que as trocas não foram frutíferas. Cara, se você puder, me explica ali nos comentários. Eu quero entender isso, quero resolver o teu problema, tá? Vou fazer mais uma? Posso? Do Yuri. Léo, o acolchoamento do arco do Cuba Disco Pro é de couro genuíno? Pergunto porque não achei informação no site. Talvez tenha comido bola e ela é bem importante para o público vegano. A gente não usa nada de couro genuíno. Tudo é material sintético. Pode ficar tranquilo. Boa. Agora eu vou fazer uma aqui do Matheus. Léo, não existe a possibilidade de uma área no site você montar o fone com as peças que quiser? Eu, por exemplo, pegaria um disco com arco do Nia e cabo Pro, mas só conseguiria isso comprando o disco inteiro, mais cabo Pro, mais arco do Nia. Matheus, acaba sendo uma operação bem mais complexa. A gente poder proporcionar isso ali dentro do site, né? Essa personalização. Porque a gente tem ordem de compra, RP... O que eu acho que acontece e obviamente eu entendo, né? Mas até a oportunidade de poder explicar para vocês como é que funciona. É que muita gente pensa assim, cara, como o fone é artesanal, então, poxa, por que não dá para montar então um fone como eu gostaria, né? Por exemplo, com essa peça ao invés dessa ou aquela ao invés daquela. É porque assim, por mais que os fones sejam artesanais, eles são feitos à mão, a gente não faz um fone para cada pessoa, né? Então existe um lote de produção, né? Então X pessoas compraram, a equipe vai produzir X fones. E assim, existe toda uma otimização, né? Quase que um chão de fábrica ali, né? E aí, quando você tem o RP, poxa, e a gente vende um produto, esse produto ele tem uma composição de peças, né? E essa composição de peças, ele vai deduzir do estoque, né, de cada componente, enfim. Pra gente fazer, não é que seja impossível a gente fazer isso, não é impossível, só que teria um custo operacional muito alto, né, de tempo mesmo, né, de esforço de equipe e tal. Então, por mais que seja uma coisa que é possível, chegar ali, pega isso, pega aquilo, na prática, né, numa operação recorrente, a gente ainda não consegue oferecer isso. A gente tem sim uma ideia, né, a gente já aventou isso de fazer tipo um custom shop da Cuba, né, da pessoa chegar ali e poder montar, só que seria muito mais caro, porque o custo de fazer isso, mesmo se as peças forem mais baratas, o custo de fazer isso é maior. Então assim, a gente tem essa ideia, mas é isso, por enquanto é mais complicado que parece. E eu acho uma ideia sensacional, eu adoraria que a gente chegasse nesse ponto que isso fosse possível, tá? E a modularidade cobre um pouco esse lugar. A gente pensou muito para personalizar, né? Dependendo do seu uso. Eu prefiro headset para as minhas reuniões de trabalho, prefiro sem microfone, o cabo Pro, porque trabalho no estúdio. Enfim, a gente tem os acessórios para essa personalização, né? Mas é isso, né? Como adição, né? Infelizmente hoje a gente ainda não consegue fazer isso, mas quem sabe no futuro. Vou fazer outra aqui, do João Vitor. Léo, é possível transformar o Nia em Bluetooth ao adquirir o arco Bluetooth? Se não, faça essa pesquisa de mercado para os atuais clientes para verem o interesse. Com certeza. Você tem que comprar o arco Bluetooth e avisar que o seu é o Nia. Porque a gente tem uma pecinha diferente para poder fazer essa troca. A gente não tem tido esses pedidos, né? Por isso que já não vem essa peça junto com o disco. Até porque ele é mais pro disco, mas se você quiser pro Nia, é só entrar em contato. Só entrar em contato que compra e fala com a equipe. Vai conseguir receber tudo que precisa e trocar você mesmo. Isso. Agora você, fiz um monte seguido, vai lá. Mário, depois de ver o vídeo todo, eu acho que a Cuba deu um passo maior que as pernas, na minha visão, e até ao ponto em que sei. Foi uma divulgação de marketing muito forte ao invés de olhar para dentro e ver as deficiências da empresa, produção e etc. E de escutar quem deu suporte e alavancou a marca no decorrer dos anos, ou seja, esse público aqui do MTH.
Cara, como é que é o nome dele? Mário. Mário, você tem 100% de razão, eu concordo totalmente com você. O que acontece, cara? Empreender é tipo, tem uma frase que eu acho que é muito boa e que eu acho que ilustra muito bem, é tipo você se jogar de um precipício e construir um avião enquanto você está caindo. Né? Uma outra analogia também, essa que eu pensei mais que no meu caso, acho que no nosso caso acho que tem muito a ver, é tipo você construir um navio. Né? Uma PJ, tipo, primeiro que assim, é uma pessoa jurídica, né? É um organismo vivo, né? que responde, que tem necessidades, que tem, como é que eu vou dizer, né? que age, né? E não só isso, cada empresa é uma empresa, sabe? É uma máquina enorme, com um monte de engrenagem, muita coisa que você nunca viu, porque é isso, né? Cada empresa é uma empresa. E você só descobre fazendo, assim, não existe curso, não existe treinamento para fazer uma coisa dessa. Eu acho que foram decisões que a gente não necessariamente sabia as consequências delas. A gente realmente E não tinha como saber. E não tinha como saber. A gente, não sei se não sei se você já falou isso aqui, né? Mas eu e Léo, a gente teve uma experiência profissional antes da Cuba, né? Eu fiz um estágio, ele teve o dele, diferente, mas eu tive uma experiência de estágio de 1 ano e depois eu acabei a faculdade e começou a Cuba. Isso nem significa, assim, até pensar assim, pô, mas então é amadorismo puro. Cara, só pra vocês terem uma noção... No começo no começo Mas assim, a gente, como eu falei, é uma SA, a gente tem conselho de administração, né? Então as decisões maiores, elas passam pelo conselho. E até pra vocês terem uma ideia, cara, no conselho tem gente que é bastante cascuda, assim, né? Que é VP de grandes empresas, assim, multinacional. Pô, eu faço parte de um grupo de empresários, empreendedores que a gente, tipo, se reúne uma vez por mês para trocar ideia, tipo, terapia empresarial. Também tem pessoas ali com grandes empresas e tal. E é uma coisa que a gente vê que é muito frequente, que é assim, cara, não existem respostas certas necessariamente, né? E todas as decisões que a gente tomou foi com base nas informações que a gente tinha. E é com elas que a gente aprende. Então, com certeza, assim, se a gente soubesse o que a gente sabe hoje, a gente teria tomado várias decisões muito diferentes lá atrás. Só que a gente não tinha como saber o que a gente sabe hoje, a menos que a gente tivesse passado pelo que a gente passou. Isso é a dúvida da vida, né? Exato. Então, né, nessa analogia do navio, pra você entender, é quase como se fosse assim, tipo, putz, imagina que você tá construindo ali um navio, né? Ele já tá navegando. Aí, pô, tem um negocinho ali que... uma engrenagem que você aperta, que você fala, pô, acho que isso aqui tá bom, acho que isso aqui resolve. Só que aí quando você faz isso, o navio dá uma tombada um pouquinho pra esquerda. Aí você, putz, aí um negócio que eu fiz do lado de cá, que tava tudo certo, na verdade, passou a não dar mais, porque aí começou a entrar água. E aí você vai resolver isso. Quando você resolver um outro negócio ali que você fez lá atrás, é tipo isso, empreender. Né? Quanto mais, de novo, com um organismo que tem a complexidade da Cuba, né? Que é um tipo de empresa extremamente complexo. Como eu falei, só tem gente fabricando headphones aqui no Brasil. Né? E eu entendo isso, né? Hoje em dia, fazendo... Hoje a gente entende isso. Hoje eu falo, é óbvio que só tem gente fazendo isso, porque assim, é maluquice fazer um negócio, não pode, uma coisa de novo. A JBL, um negócio gigante, se resolvesse criar uma operação aqui no Brasil... os caras já sabem como é que faz tudo, né? Já tem um negócio mega azeitado. Mas no nosso caso, né, que está criando uma empresa do zero, e mais do que isso, né, com um propósito diferente, né? Cara, é isso. Mas eu só estou dizendo isso para concordar com você, tá? Não estou dizendo assim, não é isso, ou me justificando, não é isso não. É de coração aberto, assim, dividindo para vocês como é que é a experiência de fazer um negócio como esse. Eu acho sim que a gente deu um passo maior que as pernas, eu acho sim que a gente tomou uma série de decisões que... cara, a gente não tinha como imaginar o efeito cascata que ia ter, né? E o tanto de tempo que ia demorar pra gente conseguir resolver. Mas, né? Como diz até o Gustavo, que é um dos membros do conselho, ele fala assim, cara, mas é isso. Foi o que foi necessário para vocês chegarem onde vocês estão agora e passarem a tomar decisões diferentes no futuro, né? Ou ajustar o curso do navio, né? Ou então ir consertando as coisas. Mas é isso, cara. Você tem total razão. E também, imagina, se a gente soubesse, né, da complexidade de tudo, de realmente como é, talvez a Cuba nem existisse. Isso é igual o cara da NVIDIA, né? Não sei se vocês já viram isso. O CEO da NVIDIA, que agora é uma empresa trilhardária, né, com IA, já perguntaram para ele assim, pô, se você soubesse como é que vai ser, você ainda faria isso? Aí ele falou que não. Muito louco, né? Enfim. Agora aqui,
Rafael. Gosto bastante do canal e da marca, porém fiquei bastante decepcionado com o Uni. Enviei o produto de volta 2 vezes, pois um dos lados parou de funcionar. O cabo estava bom, o problema foi no fone. Fui atendido muito rapidamente, muito bem pela equipe de suporte. No entanto, logo após o término da garantia, o problema voltou a ocorrer. Acabei deixando ele de lado. Rafael, que bom que você foi bem atendido. E para você saber, a gente realmente teve um lote do Uni com uma quantidade de problemas muito grande. Foram 10 a 15%. Isso é assim, é normal que existam problemas, assim, em qualquer produto feito em escala industrial, você vai ter alguma taxa de problemas, mas 10 a 15% é muito alto, né? Normalmente é para ficar na casa de 1%, 2%. A gente teve esse problema com esse lote aí, só para explicar o que aconteceu. Foi um problema na cola do conector fêmea no fone. Ele ficava solto e aí, quando ele ia girando, ele rompia o cabeamento interno, né? Que conecta o conector fêmea nos alto-falantes do Uni. A gente esperou, quando a gente viu que um problema era do lote, né, como um todo, não eram unidades isoladas, a gente... Não, do lote como um todo não, era de 10 a 15%, mas assim, que foi um problema estatisticamente significativo, né? E a gente segurou, né, até ter um próximo lote, já falando com o fornecedor, para fazer essas substituições. Então, se a gente não terminou as substituições agora, a gente está terminando, né, a gente está fazendo quem faltou. Então, e você disse que já trocou, ele falou que trocou duas vezes. Ele falou que trocou 2 vezes, mas que acabou a garantia. Então, não é assim, não. Não é assim, porque se você recebeu um novo, né, você trocou ali com o nosso suporte, a sua garantia zera. Ela volta a valer toda. Isso vale para qualquer produto, tá, na internet, só para você saber como é que funciona. Se você tem uma peça que deu problema num produto, e aí a marca vai lá e resolve em garantia, a tua garantia para essa peça ela volta pro zero. Então, se você tem, vamos supor que o fone tem 3 meses de garantia, e você tem um problema no dia, sei lá, no segundo mês e tipo 30 dias e 29 dias, e aí a marca resolve para você, você volta a ter 3 meses de garantia. Então, assim, no teu caso, sendo o mês de problema, o teu fone está em garantia, tá? Fala com a gente sim. É isso, esse problema já foi resolvido com o fornecedor aparentemente, né? Esse problema é da cola, então fala com a gente, cara, vamos trocar seu fone. Não vai ficar sem fone, não. Aqui do Exlon Rosa Damasceno, deixa o link para compra da última versão. Todos os discos vendidos hoje já são da nova versão, tá? É só entrar no cuba.audio e estão lá. Todos os que estão lá são da última versão. Aqui um comentário do Edu, que é muito bacana, acho que se puder dar pausa aí e ler todo depois. Qual é o sobrenome dele? Edu Casteller. Eu lembro do comentário, é bem legal o comentário dele. Ele fala que é consumidor da Cuba há vários anos, e ele fala sobre a questão das conchas, né, que a gente já tinha falado antes. De ter mais de um modelo ao mesmo tempo, né? Isso entra naquilo de estoque, que é complicado. E também fala que de acessórios, né? Ele deu várias sugestões, como outras cores. De ter as outras opções de arco, até falou do preço, não falou? Isso também é essa dificuldade da gente ter outras cores. De novo, a gente quer, mas é mais difícil do que parece. Assim, eu acho que o ponto a gente ficou muito tempo ineficiente, né? Com esses prazos muito longos, né? Com dificuldade de estoque e tal. Então a gente teve que dar essa direcionada, vamos dizer assim, para poder resolver esses maiores problemas, mas eventualmente a gente quer ter também voltar a ter outras opções de arco, enfim. Agora, aqui, essa é a minha última, do PH Pascoal. Tenho o disco Bluetooth, mas apesar de gostar dele, confesso que me senti um pouco traído, pois na época do lançamento foi prometido um aplicativo que teria até equalizador. Nunca aconteceu. Olha, só vou falar, eu me sinto traído, tá? Porque assim, a gente, cara, tá tendo uma experiência muito negativa com a empresa que está fazendo esse projeto pra gente. Cara, a gente está desenvolvendo esse aplicativo vai fazer 3 anos. 3 anos! Né? E, cara, eu acho que eles pegaram esse projeto sem entender a complexidade, né, que dele. seria. Exato. É aquilo, a gente... mas por que vocês não trocaram de empresa? A gente chegou num momento... Já tá pago. Não, já tá pago. E que eles não devolveriam tudo, né? Não. E a gente não teria como buscar uma outra empresa para voltar. Imagina voltar de do zero. Exato. Mas assim, a boa notícia tá quase, tá? A gente já tem agora um protótipo que... Assim, o equalizador já está funcionando, mas estava com um comportamento meio anormal, eles fizeram uma variação, aí mandaram, só que aí não estava instalando no meu telefone, estavam fazendo uma alteração e aí eu ia mandar. Então, assim, eu realmente acho que agora a gente está quase. A gente simplificou muita coisa para ir só na equalização, que é o que a gente entende que é o mais coisa, mas, cara, PH, desculpa por isso, assim, é o que você falou, também é complicado, né? Quanto mais você comprou pensando nisso,
Nossa previsão era aquela, a previsão deles era aquela, só que tá complicado, cara. Tá complicado. Mas é isso. Você, é a tua última? Fechamos, acabou. Acabou? Ah, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, da gente poder falar muito abertamente sobre as reclamações, sobre as críticas, sobre as sugestões de vocês. A ideia desse vídeo era essa, né? Era intensificar esse espaço de troca. Me digam nos comentários se vocês gostaram dessa ideia, né? Talvez seja uma coisa que a gente possa fazer com mais recorrência. E peguem leve comigo, a minha estreia na frente das câmeras. Mas acostuma. Mas digam aí o que vocês querem, se vocês querem que a gente faça um outro vídeo como esse, o que ficou legal, o que não ficou legal, se vocês não querem. Mandem também perguntas, sugestões, críticas para os próximos, se vocês quiserem que a gente faça, porque é isso que a gente quer, assim, é ampliar muito esse espaço aqui de troca, de diálogo com vocês, porque, como eu sempre falo, né, a gente só tá aqui por causa de vocês. É isso? É isso, gente. Então, cliquem no botão de like se vocês tiverem gostado. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.